Olá pessoal, daremos início a mais uma aula de matemática e dessa feita nós iremos trabalhar a comparação de números naturais, ou seja, para os alunos, para as crianças do ensino fundamental 1 que tem dificuldade ainda em saber qual é o maior e o maior número, nós iremos dessa pequena explicaçãozinha. O garotinho está perguntando como eu faço para saber qual é o maior número? Ou então ele poderia estar fazendo a pergunta: como eu faço para saber qual é o menor número? Essa dúvida também pode ser a sua. E essa outra garotinha também fez um questionamento: o que significa esses símbolos? Nós temos três símbolos aí: tem um abertinho para o lado esquerdo, outro aberto para o lado direito e dois tracinhos, um acima do outro. Vamos à explicação, o significado de cada símbolo. Primeiro nós estamos vendo esse sinalzinho aberto para o lado esquerdo. Nós temos esse segundo que está aberto para o lado direito. E o outro, um tracinho assim em cima do outro. Esse que está aberto para o lado esquerdo, eu digo que é o símbolo maior que. E eu aprendi lá na minha escolarização, no meu terceiro ano, terceira série na verdade, e eu aprendi a usar as mãos. Então, para usar o maior que, eu vou pegar minha mão direita e vou abrir para o lado esquerdo, como está no exemplo aqui. Então, esse é o sinal maior que. O que está aberto para o lado direito é o menor que. E da mesma forma que eu usei para o maior que, para o menor que, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar minha mão esquerda e vou abrir para o lado direito. Tá aí. Então, esse é o sinal menor que. E o que tem um tracinho abaixo em cima do outro, que todos conhecem, creio, por ver na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão, é o sinal de igualdade. Então, eu digo igual. E para fazer usando as mãos, eu tanto posso pegar a mão direita como a mão esquerda. Nesse caso aqui eu peguei a mão esquerda e juntei um dedo com o outro. Então está aí o sinal de igual, de igualdade. Então, para fazer o maior que, eu uso a minha mão direita, abrindo para o lado esquerdo. Para fazer o menor que, eu pego a minha mão esquerda e abro para o lado direito. E para fazer o sinal de igual, eu pego tanto a mão direita como a mão esquerda e junto os dois dedinhos. Agora nós vamos para a situação dos números com relação à comparação dos números. A primeira situação é quando o número de ordens são diferentes. Ou seja, um número tem uma quantidade de ordens e o outro tem outra diferente. Tá aqui, eu peguei o número 1234 e depois peguei o número 734. Vamos contar os algarismos. O número 1234 tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Então ele tem 4 algarismos. Já o número 734 tem apenas o 7, o 3 e o 4. Então ele tem 3 algarismos. Todas as vezes que acontecer isso, o maior número será sempre aquele que tem o maior número de algarismo, o maior número de ordens. Nesse caso aqui, o maior número é 1234. Tem alunos, eu também senti essa dificuldade, que tem dificuldade de saber como é que faz para usar os sinais. Eu vou explicar uma maneira bem prática que creio que você vai entender melhor. Vocês estão vendo aí que o 1234 ele é maior do que 734. Então, todas as vezes
para você colocar o sinal aberto para o lado direito ou para o lado esquerdo, não esqueçam, abram sempre para o lado do maior. Como o número 1234 é o maior, então você vai abrir para o lado dele. Então, como você pegou, ele está aberto, você pode observar que ele está aberto para o lado esquerdo. Então, se ele está aberto para o lado esquerdo, você pegou a mão direita, então você vai dizer o quê? Que 1234 é maior que 734. Vamos mais um exemplo com a mesma quantidade, com quantidade de ordens diferentes. Nós temos aqui 9.834 e aqui nós temos 11.734. O número 9.834 tem quantas ordens? Tem o 4, o 3, o 8 e o 9. Nós temos 4 ordens. O número 11.734 tem quantas ordens? São 5. O 2, 1, o 3, o 7, o 3 e o 4. Então dá 5 ordens. Como eu expliquei no exemplo anterior, você vai abrir para o lado do maior. Com o 5 tem mais ordens. O número 11.734 tem mais ordens do que o número 9.834, então 11.000 ele é maior. Então, se ele é maior, eu vou abrir para o lado dele. Então, se eu abrir para o lado dele, e eu usei a minha mão esquerda e abrir para o lado direito, eu estou dizendo o quê? Que 9.834 é menor que 11.734. Continuando, nós vamos agora para uma segunda situação. Nessa segunda situação, os números de quantidade de ordens serão iguais. E o processo já é diferente. Lá você só conta as ordens. Na primeira situação, o que tem o maior número de ordens era o maior número. Agora são iguais. Eu tenho um número 3.234 e aqui eu tenho 1.734. Pronto. Quando a quantidade de ordens forem iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação de ordens por ordens, começando sempre do lado esquerdo. Mas vocês perceberam aí que os dois têm 4 ordens. 3.234 tem 4 ordens e o 1.734 também tem 4 ordens. E eu vou começar a fazer a comparação do lado esquerdo, não esqueçam, para o lado direito. Qual é o primeiro algarismo? Qual é o primeiro algarismo do lado esquerdo do número 3.234? É o 3. E qual é o primeiro algarismo do outro número, do 1.734? É o algarismo 1. Então, aí eu começo aí. Qual é o maior algarismo? É o 3 ou 1? Então, claro que vocês vão dizer que o maior algarismo é o 3. Então, se o 3 é maior do que o 1, ou seja, lembre-se que os dois números têm a mesma quantidade de ordens. Então, se o 3 é maior do que o 1, então o número 3.234 é maior do que 1.734. Como eu expliquei nos exemplos anteriores, você vai abrir para o lado do maior. Vocês estão dizendo que 3.234 é maior, então eu estou abrindo para o lado do maior. Vendo aqui? Então, usei o sinal. Então, 3.234 é maior que 1.734. Observem, eu usei a mão direita e abri para o lado esquerdo. Vamos ao segundo exemplo com quantidade de ordens iguais. Eu peguei o número 1.234 e peguei também o número 1.734. Lembre-se que os dois têm 4 ordens. Dá para contar aí. 1, 2, 3, 4. Dá 4 ordens. 1, 7, 3, 4. Também dá 4 ordens. Para fazer a comparação, não esqueça, eu começo do lado esquerdo. Vamos lá. Primeiro algarismo do lado esquerdo do primeiro número é 1 e do outro número também é 1. Você pode observar que os dois são iguais. Então, se os dois são iguais, eu vou para o segundo algarismo, para a próxima ordem. Aqui nós temos um 2 e aqui nós temos um 7. Qual é o maior? É o 2 ou o 7? Evidentemente que o maior
é o 7. Pode observar. Então, se o 7 é maior do que o 2 lá, então esse número 1734, ele é maior do que 1234. Então, não esqueça, como eu expliquei, você vai abrir o sinalzinho para o lado do maior, que é 1734. Então, para você ler, você vai ter que começar do lado esquerdo para o lado direito. Então, você vai dizer o quê? Que 1234 é menor. Você pode observar que você pegou a mãozinha a mãozinha esquerda e abriu para o lado direito. Então, ele é menor que. Então, 1234 é menor que 1734. Mais um exemplo, onde a quantidade dos algarismos são iguais. Eu peguei o número 81.631 e na sequência peguei 81.630. Os dois têm 5 ordens. E para fazer a comparação, como são iguais a quantidade de ordens, eu começo da esquerda para a direita. Começando. O primeiro algarismo, que eu vou fazer a comparação, é o 8 nesse primeiro número. E aqui também é o 8. Então, estão iguais. Então, vou para a segunda ordem, para o segundo algarismo. Nós temos aqui o 1 no primeiro número e no segundo também é o 1. Então, se são iguais, eu vou para o próximo algarismo. Aqui eu tenho 6 e no outro eu também tenho o 6, igual. Vou para o próximo algarismo. Nesse primeiro número é um 3, no segundo número também é um 3, então são iguais. Então eu vou para o último algarismo. Aqui nós temos o 1 e aqui nós temos o 0. Qual é o maior? É 1 ou 0? Evidentemente que o maior é o algarismo 1. Então, se 1 é maior do que o 0, porque todos foram iguais, então o número 81.631 ele é maior do que 81.630. Então, lembre-se que eu disse a você, o sinalzinho vai sempre abrir para o lado do maior. Então, o lado do maior, o maior é 8.631. Então, como você usou a sua mão direita e abriu para o lado esquerdo, você está dizendo o quê? Que 81.631 é maior do que 81.630. Está aí a nossa explicação com relação à comparação dos números. E quando eles forem iguais, você vai usar o sinal de igualdade. Na sequência, nós vamos fazer a explicação da atividade. Tá aí, como sempre, vocês vão colocar o nome da escola, o nome de vocês, a disciplina, o ano, a turma e a data. O título do assunto é comparação de números naturais. E nessa primeira questão, nós temos da letra A até a letra H. Vocês vão usar corretamente os sinais, maior, menor ou igual. Tá aí, por exemplo, o número, letra A, 127. Ele é maior, menor ou igual a 172. Lembre-se, para vocês fazerem, ficar mais fácil para vocês, abram sempre para o lado do maior. Né? Ficará mais fácil de vocês compreenderem. No segundo, eu fiz um gráfico. Nós fizemos um gráfico, tá aí. Foi feita uma pesquisa sobre para quem as pessoas torciam. Nós temos aí Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio e São Paulo. E o número acima é a quantidade de torcedores. E em cima desse gráfico você vai responder as questões seguintes. Primeiro, qual time possui o maior número de torcedores? O terceiro, qual time possui o menor número de torcedores? Olhando para aquela tabelinha, para aquele gráfico, desculpa. O quarto, se arredondássemos ao milhar mais próximo, quais os times teriam 2.000 torcedores? Aí lembre-se da aula anterior que nós vimos em matemática com relação ao arredondamento de números naturais. Aí qualquer coisa vocês podem voltar lá no conteúdo, na explicação do assunto. A quinta questão, se arredondássemos a centena mais próxima, que time teria 1.700 torcedores? Aí está no mesmo conteúdo anterior. O sexto, se arredondássemos a centena mais próxima, qual o único time que teria 1.500 torcedores? Você vai fazer o arredondamento e vai ver qual é o time. E o sétimo, se arredondássemos ao milhar mais próximo,
quais os times que teriam apenas 1.000 torcedores. Eu vou arredondar para 1 milhar mais próximo e vai ver quais são os times. Então, até a sétima questão você vai fazer em cima daquele gráfico. E, ainda em cima do gráfico, você vai colocar os números de torcedores em ordem crescente. O que é ordem crescente? Só revisando. Você vai pegar do menor número até o maior. Começa do menor e vai até o maior. E a nona questão, que será a nossa última questão, eu coloquei só o nome dos times para você usar os sinais de maior ou menor. Para isso, você pode voltar lá no gráfico e você vai ver. Por exemplo, Corinthians, ele tem, aí você vai usar maior ou menor, com relação à quantidade de torcedores. O Corinthians é maior ou é menor que o Flamengo? Letra B, Corinthians e São Paulo. Corinthians é maior ou menor que o São Paulo? Em termos de torcedores, baseado naquele gráfico, não esqueçam. Repetindo, vocês abram sempre o sinal para o número, para o time maior. O que tiver maior no torcedor, você abre para ele. Estamos aí concluindo a nossa atividade, o nosso conteúdo, a explicação do conteúdo, como também a explicação da atividade. E qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato conosco para que possamos tirar as dúvidas que possam surgir durante essa aula. Tchau, tchau para todos vocês.